para Previ. Por quê? Porque às vezes a gente, e a previdência privada, né, aberta, às vezes tende a trazer isso de forma muito mais imediatista, de você querer ver aquele ativo e sem você fazer a perspectiva de longo prazo. O nosso objetivo e a nossa missão, sempre lembramos disso, é pagar benefícios. Então, tudo que nós fazemos hoje tem que caminhar para esse objetivo. Nós temos na política de investimentos e no planejamento estratégico, que é da diretoria de planejamento também, junto com a presidência, né, e também discutido por toda a casa, nós temos os nossos maiores nortes na Previ, porque nós temos que ver para onde nós queremos chegar, com que horizonte de prazo, e aí planejarmos. A política de investimentos, ela é para um horizonte de 7 anos. Nós planejamos ela para o horizonte de 7 anos, como é que vai se dar os nossos investimentos, olhando sempre para o passivo e também para o investimento dos nossos ativos. Por quê? Porque eu preciso saber exatamente lá com a atuária qual é o ano, até que ano eu tenho que pagar benefício, que ano que eu tenho, né, o último beneficiário de cada plano, e aí ela é feita para cada plano. Para o plano 1, para o Previ Futuro, também para o nosso plano de gestão administrativa, o PGA, e para a nossa ETEC. No caso do plano 1, que nós vamos tratar especificamente hoje, o nosso maior cuidado é como nós caminhamos para garantir maior segurança e principalmente menor volatilidade nesses ativos. Por quê? Hoje eu tenho uma exposição de quase 50% em renda variável e a renda variável ela me traz maior volatilidade, né, o que a gente chama do risco de mercado, que é a volatilidade dos ativos, e a gente viu isso claramente agora com Vale, no caso de Brumadinho. Nós fechamos o ano com um superávit de 6,5 bi, já considerando aí a nova tabela atuarial, considerando também a recuperação do déficit que a gente teve, fechamos com 6,5 bi, e se a gente pegar o último resultado fechado, de março, nós vamos verificar que nós estamos lá próximo de 700 milhões de superávit. Então, aquele 6,5 bi, ele já estava em 700 e poucos milhões. Por quê? Exatamente porque a gente tem uma exposição muito grande em renda variável e também a gente tem uma concentração em alguns ativos. No caso de Vale, que a gente tem também através de Litel, que é o veículo de investimentos, nós temos uma participação de 25% do plano 1. 25% que está concentrado nesse ativo. Então, isso serve para o bem, serve para o mal. E a gente teve muita performance desse ativo, muito do superávit, muito sucesso que a gente teve em todos os anos foi decorrente desse ativo, mas também qualquer volatilidade que a gente tenha nos expõe a risco. Então, no horizonte de longo prazo, o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir a exposição em renda variável e eu preciso também desconcentrar. Eu vou manter, a gente trabalha com o conceito de desinvestimento líquido, ou seja, eu vou desinvestir alguns ativos, mas eu vou também reinvestir, eu vou capturar todos os momentos de ganho que eu possa ter, né, em todo o mercado de ações e todos os demais ativos. Então, eu vou trabalhar com o conceito de desinvestimento líquido, eu vou desinvestir, caminhar lentamente para desconcentrar esses ativos, mas eu também vou reinvestir e capturar ganhos. Como que nós vamos trabalhar isso na política de investimentos? Primeiro, nós começamos lá pensando em olhar o mundo. Nós trabalhamos começando pelo cenário macroeconômico. Eu olho a realidade do Brasil e eu olho a realidade do mundo, para saber quais são os segmentos que são mais promissores, quais são os segmentos qual é o tamanho do mercado que eu tenho para investir em saúde, em educação, qual é o tamanho do mercado que eu tenho em minério, em petróleo e gás, em cada segmento, né, aeronáutico, em cada segmento eu vou olhar qual é o tamanho desse mercado e qual é o tamanho que eu tenho desse mercado também para investir em dívida e também investir em equity, que a gente chama em ações, né, capital direto. E aí, qual é o limite de concentração que eu tenho desses nossos ativos do plano 1 na Previ? Então, é tamanho do mercado, como está esse mercado, como esse mercado está estruturado e qual é a minha posição nesse mercado. A partir disso, isso vai servir de insumo para a nossa tomada de decisão. Aí citar um caso bastante emblemático de como isso funciona na prática, um caso da Sete Brasil, né, que é um caso bastante emblemático. Nós participamos de uma primeira chamada de capital no investimento lá na Sete Brasil
junto com diversos outros players de mercado, privados inclusive, porque se considerou naquele momento que era viável. Teve uma segunda chamada de capital, e aí nesse segundo momento, onde efetivamente os demais players aportaram e investiram mais, a nossa matriz de análise setorial, de atratividade setorial, na política de investimentos, indicou que nós já estávamos bastante tomados naquele segmento, que não seria adequado a gente naquele momento aportar mais. E por isso, nós não ingressamos na segunda chamada de capital, nós não aportamos mais e nós evitamos de maiores perdas neste ativo. Então, só para citar um caso concreto, isso serve para todos os demais segmentos. Também, qual é outra preocupação que a política de investimentos vai endereçar? Que a gente tenha o que a gente chama de trabalhar com a teoria de macroalocação de carteiras. Então, a gente vai tentar verificar dentro de todos os segmentos, lá dentro da atratividade setorial, também eu vou verificar dentro das macroalocações de ativo que eu tenho, que são de renda variável, renda fixa, investimentos estruturados, investimentos no exterior, operação com participante, então o empréstimo simples e o empréstimo imobiliário que a gente, que a Previ disponibiliza para os seus associados, é considerado também uma categoria de investimento, porque isso tem que reverter para o associado, também ali na fase de concessão do empréstimo, isso vai ter que retornar para a Previ e vai ter que ser acima do atuarial, porque o objetivo final, lembrando, é o pagamento de benefícios. Então a gente trabalha com essa teoria de macroalocação de ativos e vamos verificar no estudo da política de investimentos qual é também o limite ótimo para cada segmento. O limite ótimo lá para renda fixa, o limite ótimo para renda variável, para operações com participantes, para investimentos estruturados. Lembrando que no caso da categoria específica de investimentos estruturados, nós tivemos muitos ganhos, porque investir direto em capital traz muita rentabilidade, porque você investe em várias empresas, pegando no início e ela, a gente chama de curva J. Lá com o passar dos anos ela vai ter uma rentabilidade, chega na fase de desinvestimento, é quando você vai capturar o ganho delas. Mas, considerando todos os problemas que a gente teve, na verdade que o Brasil ainda está caminhando de forma a tornar bastante maduro essa categoria de fundo de investimento e participações, a gente ainda tem alguns problemas jurídicos relacionados a esse ativo, que a gente chama de descaracterização da personalidade jurídica, que seria o quê? Que seria o risco de você investir no ativo através de fundo de investimento e participação e se desconsiderar a personalidade jurídica e de repente você tem que ser responsável por todos, não só pela parcela que você investiu, mas por todo o investimento feito naquela empresa. E de repente também ter que aportar capital se algo der errado. Por isso, na última política de investimentos, nós vedamos novos investimentos em fundo em fundo de investimento e participações. Por hora, está vedado. Nós pensamos assim que foi uma forma de protegermos o plano. Também, outra preocupação que a gente tem dentro das macroalocações é que a gente faz isso, a gente faz provisão de 7 anos, mas ela tem que ser revisada, porque hoje as coisas acontecem de forma muito rápida, a realidade é muito rápida, então eu preciso revisar ela de ano em ano, para saber se ela está aderente com a realidade, com o mercado, e aí lá voltando para a análise que a gente faz do mercado do mundo. A gente não faz só dos segmentos, mas a gente faz da conjuntura. A conjuntura, aí eu analiso, inclusive cenário externo. Por exemplo, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, e a gente está vendo aí nos últimos dias, qualquer declaração do Trump é capaz de fazer as bolsas do mundo inteiro oscilarem, não é verdade? Então eu preciso estar olhando para isso, porque isso tem impacto na bolsa brasileira, nós investimos em empresas que também têm participação no mundo todo. Então eu preciso estar olhando para isso, para essas declarações, guerra comercial, Estados Unidos, China, os problemas que eu tenho dentro da Europa, os problemas que eu tenho relacionados à liquidez de ativos, relacionados à imigração, a conflitos, esses conflitos, ao próprio movimento do Brexit, que é a saída do Reino Unido, da comunidade europeia, isso tem impacto também
olho também para a questão interna. Como que esses impactos externos eles vão impactar internamente. E como que ele vai impactar internamente para cada segmento que eu aplicar. Porque, por exemplo, se eu estou falando de Vale, Vale vai ter uma aderência muito grande com o câmbio. Então o câmbio também vai mexer, ele vai impactar, e isso vai impactar diretamente os meus ativos. Se eu estou falando de inflação, às vezes alguma coisa que eu trabalhe mais externamente não vai impactar tanto. Aquele ativo, de repente, mais do varejo, vai ter impacto em inflação. Então eu faço todo esse link com o cenário mundial, o cenário econômico nacional e também com os vários segmentos e dentro desses segmentos com as várias classes de ativos. E aí, praticamente como que nós endereçamos essa diminuição de exposição de renda variável na política de investimentos? Dentro desse horizonte de 7 anos, nós temos que chegar no máximo a 30%. Os estudos apontam isso, que no horizonte de 7 anos, a Previ tem que chegar para o Plano 1 em 30% de exposição no segmento de renda variável. Então, a cada ano, nós vamos reduzindo a nossa exposição em renda variável, trabalhando com o conceito de desinvestimento líquido, ou seja, eu vou desinvestindo, mas eu vou reinvestindo, onde eu tiver oportunidades, mas sempre de forma a diminuir a minha participação para que eu possa chegar lá no horizonte de 7 anos, que é esse horizonte da política, com 30% de exposição em renda variável, com 60% de exposição em renda fixa e com o restante exposição nas demais classes de ativos que eu citei. Esse é o papel da política de investimentos. Também, dentro da diretoria de planejamento, nós temos uma área, que é a área de risco, que cuida do nosso ALM, que é uma sigla lá do inglês, que significa casamento de ativos passivos. Eu tenho que fazer isso casando com a progressão do meu passivo. E a progressão do meu passivo, eu tenho que olhar todas as premissas atuariais, eu tenho que olhar INPC, né, que o nosso atuarial é INPC mais 5. Então o Marcelo hoje estava lá um pouco apavorado, olhando o índice quando a gente vinha no avião, porque cada oscilação para cima ou para baixo vai mexer na minha reserva matemática imediatamente, na minha projeção do passivo. E aí essa área da diretoria de planejamentos vai estudar se há uma aderência, se a nossa política de investimentos ela está garantindo segurança para fazer face a esse casamento de passivo. Como que é esse casamento? Ele vai considerar quanto que eu preciso pagar em cada ano e em cada mês. Ele chega a esse nível de detalhamento. Ele chega ao nível de detalhamento de saber quanto que eu preciso vender, quanto que eu vou precisar de dividendos, quanto que eu preciso em aluguéis, quanto eu preciso, quanto vai ter de vencimento de cupons, né, de juros dos títulos que eu tenho investidos e quanto vai ter de vencimento para eu saber quanto que eu vou precisar me desfazer de renda variável para poder pagar aqueles benefícios naquele mês. E a gente trabalha também, né? Oi? Tem arrecadação também. Arrecadação também, isso. E dentro disso a gente chama o net, né? O líquido. O líquido vai me dar quanto que eu preciso e vou considerar também quanto que está entrando de arrecadação. Quanto de arrecadação do plano 1, né? Que também contribui na fase de concessão de gozo de benefício. E, por exemplo, no caso, principalmente no caso do Previ Futuro, hoje eu tenho mais arrecadação do que saída. E ele é feito para cada plano. O CLM ele é feito para o plano 1, Previ Futuro. Então eu vou considerar nessas premissas quanto entra, quanto eu vou precisar e quanto eu vou precisar de recursos para cada mês. E para garantir mais segurança ainda para o plano, nós trabalhamos com a política do caixa mínimo. A política do caixa mínimo, ela exige que eu tenha 6 meses que a gente chama de operações compromissadas, de dinheiro em caixa, operações compromissadas, que eu posso me desfazer imediatamente no caso de qualquer oscilação que tenha grande, um cenário de estresse, em que, por exemplo, derrube os meus ativos e eu não seja obrigado a vender essa renda variável com perda, né, realizando prejuízo ou deixando de realizar o maior lucro futuro. Então a bolsa está lá a 100 mil pontos, ela deu o cenário de estresse, caiu para 70 mil pontos e eu tenho que pagar benefícios e eu precisaria vender renda variável. Eu tenho 6 meses de política de caixa mínimo que vão me garantir que durante esses 6 meses, né, se acontecer qualquer coisa,
Isso me dá maior segurança para o que a gente chama de mitigação de risco de mercado, que é o risco de volatilidade dos ativos, né? Risco de exposição de volatilidade. E eu também tenho na diretoria de planejamento uma equipe que trabalha com risco de crédito, que vai analisar risco de crédito. Principalmente quando a gente está falando lá de renda fixa. Renda fixa eu tenho, né, eu tenho também títulos públicos, principalmente, que é o que a gente mais investe hoje, mas eu tenho também a categoria de títulos privados. Eu posso tomar, né, eu posso emprestar ali direto para o mercado, investir no mercado. E aí eu vou analisar, além de analisar as agências de classificação de ratings internacionais e nacionais, eu tenho um setor interno que vai fazer lá a análise. Na diretoria de planejamento, que é a gerência executiva de riscos, vai fazer a análise para saber se aquele risco daquele investimento ele está aderente à nossa política de apetite e tolerância a risco. Que eu também tenho isso. Para cada segmento e classe de ativo, eu tenho definido ali na política de investimento qual é o meu limite, qual é o meu apetite, que é assim, quanto eu preciso tomar de risco para poder ter a rentabilidade esperada naquela classe de ativo, e qual é a minha tolerância, que é o meu limite. Então é como se fosse um stop loss, eu chego até aqui. Mais do que isso, é desindicado, não seria indicado o investimento. Então tudo isso nós temos na diretoria de planejamento. Também somos responsáveis pela elaboração do orçamento. E aí é outra ponta, todo esse investimento, né, eu estou verificando quanto vai entrar, em que eu tenho que investir e também preciso otimizar tudo isso. Preciso otimizar custo, preciso ter uma estrutura ótima e preciso gerir bem o meu orçamento. Então, nós, no escritório de tem o escritório de projetos, que é dentro da diretoria de planejamentos, nós vamos propor qual é o orçamento que a gente vai aprovar para os próximos anos, né? Então, trabalhamos ali já a partir do início do segundo semestre, trabalhando no orçamento que vai definir quanto eu posso gastar para cada coisa na Previ para o próximo ano. Então, estamos trabalhando na ponta da receita, da arrecadação, na ponta do casamento dos ativos e passivos, e estamos cuidando da nossa estrutura e do nosso orçamento para que possamos fazer, como diz o diretor Márcio, sempre mais com menos. Ser eficiente é fazer mais com menos. E aí, várias ações nós tomamos também na Previ, no sentido de enxugar essa estrutura. Por exemplo, nós fizemos lá todo um retrofit da sede para que a gente pudesse ocupar menos espaço. Alguém aqui já conhece a sede da Previ? Seu Nereu? Pinardi? Estão convidados a conhecer lá, tomar um café com a gente. E sabendo que o que acontece é isso. Nós fizemos toda uma estrutura para que a gente pudesse ocupar um espaço menor. Isso nos deu uma economia, né, de mais de 5 milhões por ano. Então, isso é bastante indicativo da necessidade que a gente tem de fazer mais com menos. E o Marcelo colocou, né, outras questões e a gente trabalhar sempre com visão de futuro. Temos ali o plano 1, o plano Previ Futuro, mas nós não paramos por aí. Como forma de criar sinergias de negócio e de receitas, é que nós estamos pensando também no plano Previ Família. Porque o plano Previ Família não é só um anseio de cada um de nós para podermos proteger os nossos familiares, colocarmos no mesmo plano, né? Não no mesmo plano, né? Porque cada plano de benefício é um plano de benefício, mas na mesma entidade que nós acreditamos e confiamos, tal qual o Casi Família.